Olá a todos, sou a professora Ana Paula Delgado e leciono Direitos Humanos no curso Fórum. Minha proposta é trazer aqui um tema que vem sendo rediscutido, que é o trabalho infantil, um tema relevante que precisa ser objeto de diálogo na nossa sociedade. De uma maneira bem sucinta, trabalho infantil é todo aquele que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. De acordo com a Constituição da República, quais são as normas constitucionais a respeito do trabalho infantil? O artigo 7º da nossa Constituição, ele proíbe o trabalho perigoso, insalubre para menores de 18 anos e proíbe terminantemente. E para os maiores de 16 anos, o trabalho é permitido, exceto nessas condições de periculosidade e insalubridade. E os menores de 16 anos, pela Constituição, podem trabalhar somente na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Se a criança tiver menos do que 14 anos, em hipótese alguma, ela pode exercer trabalho, em caráter remunerado ou não. Vamos lembrar o seguinte, o artigo 7º da Constituição, ele trata de direitos sociais. Direitos sociais, como nós sabemos, são cláusulas pétreas, né? São direitos fundamentais que não podem ser diminuídos, não podem ser mitigados, tampouco por emenda constitucional. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente que corrobora essa previsão do artigo 7º da Constituição. E, além disso, é importante nós ressaltarmos o seguinte, existe uma convenção internacional, a Convenção número 182 da Organização Internacional do Trabalho. De acordo com essa convenção, os estados devem envidar esforços por meio de políticas públicas, de fiscalização, para erradicar o trabalho infantil. Com base nessa Convenção 182 da OIT, o Brasil, ele, por meio de decreto, divulgou uma lista de trabalhos que são proibidos aos menores, que a gente chama de lista TIP, né? Que é um rol, né, de atividades insalubres, perigosas e imorais. Existem atividades como, por exemplo, trabalho em frigoríficos, polir minerais, diamantes, pedras preciosas, mármore, também lidar com lixo, trabalhar no lixo, quebrar pedras. Então, são cerca de 87 atividades nessa lista TIP, né, promulgada pelo governo federal, que, em hipótese alguma, o indivíduo pode trabalhar, o menor pode trabalhar, nem na condição de aprendiz, né? Porque são consideradas atividades penosas, insalubres, e aí incluindo também atividades imorais, né? Qual é a questão do trabalho escravo hoje em dia, né? Qual é a situação do Brasil com relação ao trabalho escravo? Existe uma pesquisa do PNAD, né, uma pesquisa muito interessante, que ela demonstra que existem cerca de 2 milhões de crianças que trabalham. Então, o trabalho infantil é desempenhado por cerca de 2 milhões de crianças. E mais de 50% está na situação de ilegalidade, trabalhando em condições insalubres, perigosas, penosas, ou trabalhando com menos de 16 anos, o que é vedado pela Constituição da República. Nós temos um problema estrutural no Brasil muito grave, que é a naturalização do trabalho infantil, que viola completamente a dignidade humana. E o senso comum tende, né, a destacar que a solução para famílias mais desvalidas seria que as crianças trabalhassem para ajudar na renda familiar. Existem vários estudos em economia que revelam que, apesar de essas crianças trabalharem e sustentarem a família, né, ajudarem no sustento da família, isso, em médio e longo prazo, não revela um desenvolvimento econômico. Muito pelo contrário, porque essas crianças se afastam da escola. Muitas delas até que estão matriculadas apresentam um rendimento muito pífio, né, um rendimento muito baixo, porque estão cansadas e não desenvolvem uma grande capacidade de aprendizagem. Então, em termos de crescimento econômico, isso é ruim. Segundo argumento utilizado por muitos economistas, é que essas crianças, a partir do momento que se dedicam ao trabalho, o Brasil estaria perdendo capital humano, capital qualificado. Quanto menos escolarizado o indivíduo for, menos capital preparado nós teremos para o nosso país. Além das questões envolvendo direitos humanos, nós temos também um componente econômico muito forte para justificar
o combate ao trabalho escravo, né? Nós não podemos naturalizar o trabalho infantil, né? Nós temos que pensar baseado em pesquisas e observações. Evidentemente, não basta o ordenamento proibir, não basta a Constituição proibir, os tratados internacionais proibirem. É necessário que haja uma interface entre políticas públicas, né? É necessário que haja fiscalização para combater essa prática. Para finalizar, é importante destacar aqui que existe um projeto de lei em tramitação no Congresso que ele tipifica o crime relacionado a trabalho de menores de idade, ao trabalho infantil, né? Ou seja, aquela pessoa que emprega menores contrariando a nossa legislação, ela estará cometendo crime, né? Uma pena, salvo engano, no projeto de 2 a 4 anos que será aplicada. E no caso, né, de expor o menor, né, a atividades imorais, essa pena até aumenta, salvo engano, para 8 anos. Então, um projeto importante, né, um projeto de 2017, que ainda está em tramitação no Congresso Nacional, ainda não foi aprovado, que criminaliza aquelas pessoas que propiciam o trabalho infantil. Nós estamos numa época que é necessário que a gente resgate esses valores humanísticos. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.